Olá, amigos do LAC Concursos. Professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês. Como estão todos? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula nossa, né, moçada? Lá de Pernambuco, fechando todo o conteúdo que o Manuel, não hoje, fechando hoje não. Ainda tem acho que uns 2 tópicos para a gente gravar. Tá? Mas hoje, quase fechando esse conteúdo, a gente vai em cima da questão ambiental em Pernambuco, certo? Como vocês sabem muito bem, moçada, a gente tem que pesquisar, porque é uma coisa mais específica e você tem os temas locais, né? Então a gente se baseia naquilo que a gente busca na internet, que tem algumas coisas semelhantes com outras regiões do país. Por isso é que a gente faz a comparação, tá? Eu recebi, tranquilo, o nosso querido amigo, você me perdoa se eu não me lembro o nome, concursando, que mandou para o professor Luiz, falou: Marcelão, não fica fazendo muita comparação de Pernambuco com Mato Grosso, senão o pessoal não sabe de quem que você está falando. Tá, eu entendo. Eu só queria que o pessoal entendesse que a questão da comparação é um dos princípios básicos da geografia, que é o princípio da analogia ou da geografia geral. É um dos princípios do estudo geográfico, que é do Paul Vidal de Lablache e do Karl Ritter. Tá? Então, por isso que a gente faz a analogia. Mas vamos tentar dar uma minimizada, vamos lá. Então, vamos começar a questão ambiental. O que a gente fez, o apanhado, o que a gente pegou? Olha só. Pessoal, a atuação do ser humano como produtor e consumidor nos espaços geossocioeconômicos de Pernambuco tem se realizado de forma muito preocupante, face a uma série de problemas ecológicos que vêm sendo identificados. Claro que esse texto aqui, moçada, a gente pegou da internet, tá? Pelo amor de Deus. Vocês acham que eu vou ser aqui desonesto e falar, fui eu que fiz? Não. Isso aqui é uma introdução que a gente fez para você ter uma ideia dos problemas que existem dentro do Estado. Na verdade, em função do processo de povoamento que se efetivou e da organização econômica do território, quando áreas eram devastadas e incorporadas ao processo produtivo estadual, Pernambuco vem enfrentando uma série de impactos ambientais. Essa situação se agravou com o crescimento econômico, uma vez que este ocorreu sem demonstrar um maior comprometimento com as questões relacionadas ao gerenciamento do meio natural e com o social. Certo? Assim, quando se pretende identificar impactos ambientais no Estado, deve-se considerar aqueles relacionados com a destruição da vegetação natural, uso irracional do solo, poluição dos cursos d'água e com a baixa qualidade de vida de grande parte da sua população. Muito bem. Aí eu vou fazer algumas considerações para vocês, rapidinho, que é o seguinte, quando a gente vai para esse lado ambiental. Primeira coisa, pessoal, é assim, porque no texto ali foi falado sobre crescimento econômico. Então, uma coisa que tem que estar bem claro para todo mundo, pessoal, uma coisa que tem que estar bem clara para todo mundo é que crescimento é diferente de desenvolvimento. Você pode ter crescimento econômico e não ter desenvolvimento. Tá? Aliás, o Brasil é um dos países do planeta que mais, o Brasil é um dos países que mais cresceram, certo? O país, economicamente falando, durante o século XX. O Brasil cresceu muito economicamente no século XX. O problema é que esse enorme crescimento econômico não gerou necessariamente desenvolvimento. Tá? Inclusive, isso tem muito a ver com aquela aula que nós tivemos em população de IDH e coeficiente de Gini. Só para fazer a comparação com vocês, pessoal, crescimento econômico são coisas que a gente mensura através do produto interno bruto, das exportações, da produção industrial, da produção agropecuária, da safra, certo? E são dados estatísticos que você consegue mensurar o crescimento econômico, tá? Mas isso não significa necessariamente desenvolvimento, tá? Se eu fizer a comparação, é mais ou menos assim. Eu dou mais aula para terceirão e cursinho, né? Beleza? Pré-vestibular. E só um colégio que eu dou aula para o ensino médio. Tem alguns garotos de primeiro ano do ensino médio, tá? Que quando eu converso com um rapaz, com um cara, eu converso assim com ele, ó. Pô, escuta aqui, guri, sei lá o quê. Pô, o guri é desse tamanho, cara, tem 15 anos de idade. É desse tamanho. Você entendeu? O problema é que dentro da cabeça dele é uma azeitona. Por acaso eu estou chamando ele de burro? Não! Eu estou chamando ele de quê? Imaturo. É uma criança, pô.
ele é imaturo, certo? Então, crescimento não significa amadurecimento. Da mesma maneira, crescimento não significa necessariamente desenvolvimento. Como eu disse, o crescimento econômico você mede através de dados estatísticos da produção, certo, etc. Mas se a riqueza gerada pelo crescimento não trouxer benefícios a toda a população, de uma maneira homogênea, todo mundo tem que ganhar, certo? Se você não tiver isso, isso não é desenvolvimento. A renda vai estar concentrada nas mãos de uma minoria, certo? Que infelizmente é o quadro que está acontecendo hoje. Não no Brasil, porque no Brasil melhorou, mas no sistema global. Aliás, eu até recomendo para você entender isso, o livro Capitalismo no Século XXI, do economista francês Thomas Piketty. Certo? Beleza? Mas isso é outra coisa. Então, são dois conceitos distintos. Crescimento é uma coisa. Desenvolvimento é outra. Crescimento tem a ver com economia, produção. Desenvolvimento tem a ver com qualidade de vida, certo? Do ser humano. Beleza? Aí tem uma outra coisa que a gente tem que abordar, porque como é Pernambuco, eu também não coloquei, certo? Então, mas focado eu posso fazer aqui, que é o seguinte. Pessoal, desde 1988, foi elaborado um relatório a pedido da Comissão das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, chamado Relatório sobre o Nosso Futuro Comum, Our Common Future. Tá? Esse relatório também passou a ser conhecido como Relatório Brundtland. Tá? Não estranha o nome, é porque é uma homenagem à ex-primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, que foi a coordenadora desse relatório, desse trabalho. Tá? Então, esse relatório da ONU, olha só a data dele, de 88, tá? Ele já é antiguinho. A partir dele, é que surge no nosso cotidiano uma expressão que se tornou assim conhecida de todo mundo. Qual é? Desenvolvimento sustentável. Tá? Esse passa a ser o paradigma, o modelo defendido pela ONU para as gerações futuras. Desenvolvimento sustentável. O que significa isso? Significa que o ser humano tem que gerar riqueza, fazer a economia crescer, gerar emprego, certo? Beleza. Mas sem que haja a degradação do meio, o esgotamento dos recursos, de tal maneira que as gerações futuras possam continuar a usufruir dos recursos que a natureza nos oferece. É isso. Então você tem que gerar riqueza, você tem que gerar emprego, você tem que dinamizar a economia, você tem que fazer com que os agentes econômicos produzam. Beleza, mas isso não pode acontecer às custas da degradação ambiental, do esgotamento dos recursos, do colapso do meio. Nós temos que fazer isso de uma tal maneira que as gerações futuras possam continuar a satisfazer suas necessidades utilizando os recursos que a natureza nos oferece. Então esse é o paradigma. Esse é o paradigma. Esse é o modelo. Inclusive é isso que a ONU defende. Isso veio desde lá da Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que teve no Rio de Janeiro, a Rio 92, ou Eco 92, foi lá em 92, não é essa Rio mais 20 agora, tá? Que lá foi estabelecida a chamada Agenda 21, que é uma agenda para o século 21. Cada país tem a sua Agenda 21, certo? Mas o modelo dela, o paradigma, é atingir o desenvolvimento sustentável. Tá?
E no desenvolvimento sustentável, nós trabalhamos com 3 esferas, tá? A gente fala são 3 esferas que nós trabalhamos. Quais são? Nós trabalhamos com... Aí eu tenho que fazer aqui um desenho, vamos torcer, para ficar bonitinho. Pronto, até que está aceitável. Pessoal, eu tenho a esfera social, a esfera econômica e a esfera ambiental. Tá? Ah, mas como que tem que ser o relacionamento entre elas? Muito bem. Como que tem que ser o relacionamento entre a sociedade, o meio sociopolítico até, entre a sociedade, o meio socio e o ambiente? Você tem que ter uma relação suportável. Marcelo, suportável? Exato. Significa o seguinte, suponho que deve ser assim, certo, moçada? Um rio, você pegar o Recife, Rio Capibaribe, ele suporta fornecer uma determinada quantidade de água para o abastecimento da região metropolitana de Recife, etc., o que quer que seja. Tá? E provavelmente ele também suporta uma determinada carga de lixo, dejetos, rejeitos que são jogados nele. Pessoal, se o ser humano pedir além do suportável, ele vai esgotar o recurso. Ele vai degradar o recurso. Tá? Então a nossa relação com o meio tem que ser suportável. Nós temos que exigir do meio apenas o que ele suporta nos dar. Tá? E nós também temos que entender que ele suporta até um determinado nível de agressão, de degradação. Se ultrapassar isso, pode ser irremediável. Certo? Como que tem que ser a relação dos agentes econômicos com o ambiente? Certo? Ou seja, as indústrias, o meio produtivo com o ambiente. Tem que ser uma relação viável. Mas sendo viável, exatamente. Os agentes econômicos têm que viabilizar maneiras adequadas de explorar o ambiente sem que isso signifique a sua degradação. Você tem que viabilizar técnicas, tecnologias que permitam a exploração dos recursos, a produção, sem que isso signifique o esgotamento, a degradação do meio. O esgotamento dos recursos, a degradação do meio. Certo? Ô Marcelo, e a relação entre os agentes econômicos e a sociedade, o meio sociopolítico, como é que tem que ser? Tem que ser uma relação justa, equitativa. Ou seja, os agentes econômicos têm que entender que não são só eles que têm que ganhar. A riqueza tem que beneficiar todo mundo. Tá? A todo mundo. Não são só as empresas, as grandes indústrias, as grandes corporações, certo? Que tem que ganhar dinheiro. Não. Elas podem ganhar dinheiro, é justo que ganhem dinheiro, é justo que tenham lucro, certo? Não tenho nada contra isso, mas isso tem que trazer benefício para todo mundo. Não só para ela. Não só para uma grande corporação, uma grande indústria. Tá? Eu sei que não tem nada a ver com Pernambuco, mas olha o caso da Samarco lá em Mariana. Uma empresa que ganhou muito dinheiro lá, e de repente foi fazer um alteamento da barragem e bum, desabou. E o prejuízo lá, puxa, vidas se perderam. Nada paga isso. Certo? Então eu não posso pensar só no Lago das... Ah, mas é uma grande empresa, gera empregos aqui. E a comunidade que a cerca? Quer dizer que eu tenho que pensar só nela? Não é assim. Tem que trazer benefício para todo mundo. Pessoal, se você conseguir a intersecção entre o viável, o suportável
e o justo, o equitativo, você atingiu o paradigma, o modelo da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. Pronto, beleza. A ideia é essa. Certo? Dentro da visão ambiental. Tudo bem? Maravilha. Então isso aqui eu não coloquei para vocês, certo? Mas é uma coisa mais geral, tá? Mas desenhando aqui ficou fácil. Não teve problema nenhum. Certo? Agora é que nós vamos aos quantos. Primeiro pepino mais sério, desmatamento. Tá? Abordando a parte do litoral. Gente, coisa mais simples de se entender, com todo respeito. A parte litorânea que nós estudamos de vegetação pega áreas de mata atlântica, de matas de restinga e de manguezais. É o que está ali na baixada litorânea, na chamada zona da mata. Certo? Muito bem. Será que é difícil entender por que nós tivemos um desmatamento nessa área? Não! É só você olhar o processo de evolução histórica, socioeconômica, não só de Pernambuco, como de todo o Brasil. Primeira coisa que o pessoal fez, o que foi? Ciclo do pau-brasil. Estação do pau-brasil. Certo? Já foi o início da coisa. Depois, a adaptação do litoral, clima tropical litorâneo úmido, solo de massapê, a cultura da cana-de-açúcar. Pernambuco foi o estado mais rico do Brasil, nesse período do ciclo açucareiro, certo? E a Mata Atlântica teve que sair para a cana-de-açúcar entrar. Posteriormente, industrialização, urbanização, você vai para cima da Mata Atlântica, da vegetação litorânea, como um todo. Tá? Inclusive, em alguns casos, o próprio Estado é o agente indutor disso. Porque aqui nós estamos falando, pessoal, principalmente em relação à questão da expansão das atividades econômicas, certo? Da iniciativa privada. Mas existe um momento que o Estado passa a ser o agente agressor, certo? Em relação a esse problema. Aí nós pegamos alguns exemplos. Quais? Olha só. Pessoal, o projeto de lei ordinária no 1496/2010 da Assembleia Legislativa de Pernambuco previa o desmatamento de 1.076 hectares de vegetação nativa em APPs, preservação permanente, para obras do Complexo Industrial Portuário de Suape. Certo? Após muita pressão popular, esse montante foi reduzido para 691 hectares, 508 de mangue, 166 de restinga, 17 de Mata Atlântica. A implantação e pavimentação do contorno rodoviário do município de Cabo Agostinho, a chamada Via Expressa, certo? Dos 11 hectares suprimidos, 12 arredondado, aproximadamente 3 estavam localizados em áreas de preservação permanente. Tá? A construção da Arena Pernambuco e da cidade da Copa resultou no desmatamento de uma área considerável do fragmento da Mata Atlântica em São Lourenço da Mata. O projeto previsto, que não foi executado, abrangeu uma área de 239 hectares. Não foi executado. A Arena ocupou cerca de 40 hectares desse total. Então aqui é uma política do Estado. Já não é tanto da iniciativa privada. Então muitas vezes o Estado é indutor desse tipo de problema. Certo? Nesse caso nós pegamos em relação a desmatamento. É claro que tem a parte privada também. Mas muitas vezes isso ocorre dentro de determinadas políticas estabelecidas pelo poder público, que agridem o meio. Certo? No caso do ecossistema Caatinga, do bioma Caatinga, moçada, vocês me perdoem o repeteco, eu sei que vai parecer meio chato. Mas isso aqui nós já falamos na aula de vegetação. O principal problema é a desertificação. É a desertificação. Lembrando que esse tipo de fenômeno, ele se caracteriza em áreas de clima semiárido e subúmido seco. E no caso do estado de Pernambuco, o núcleo está no município de Cabrobó, na região de Cabrobó, certo? Próximo ao São Francisco.
são aproximadamente o quê? 6.000 quilômetros quadrados. Práticas agrícolas inadequadas, certo? Irrigação que provocou a salinização do solo, pisoteio do gado. Por favor, eu recomendo para todo mundo dar uma olhada nisso aqui. Eu recomendo. Porque aí vocês me perdoem, né, meus queridos amigos concursandos. Se vocês têm todo esse módulo aqui de Pernambuco, então lá na aula de vegetação, eu coloquei um vídeo, eu não botei aqui de novo para não ficar repetitivo, sobre a matéria, o vídeo, certo, jornalística, mostrando esse processo de desertificação lá na região de Cabrobó. Então, se você tiver acesso a essa aula, Vegetação de Pernambuco, você encontra o vídeo lá, e lá você pode constatar os efeitos causados por essas práticas aqui, na região de Cabrobó, que acabou tornando-a um dos 4 núcleos de desertificação que nós temos hoje dentro do bioma Caatinga, no Nordeste. Certo? Beleza? Muito bem, então esse vídeo está lá. Esse é um problema ambiental sério. Tá? Mas aí não é no bioma Caatinga. Tudo bem? Beleza. Na parte de energia, pessoal, havia, até 2012, a intenção de instalar, provavelmente a maior... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que estão estudando, estão se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco 2018. Este concurso já foi autorizado, a banca examinadora já foi contratada e com certeza nos próximos dias aí, próximas semanas, nós teremos a publicação do edital. E nós aqui da La Concurso, sempre saindo na frente, nós elaboramos um super curso pré-edital para a Polícia Militar de Pernambuco 2018, tudo bem? Um super curso aí para a galera. E é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, esse curso está baseado 100% no concurso anterior, no edital do concurso anterior. Ah, professor, vai sair um novo concurso, um novo edital, e se tiver alterações, fique tranquilo porque nós aqui da La Concurso, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, eu sou o proprietário do site e faço um compromisso com você, tá certo? Faço um compromisso com você. Quando o edital for publicado, e se você tiver aí alguma alteração, for necessário algum ajuste na nossa grade de aula, no nosso conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAC, nós iremos atualizar a custo zero para os nossos alunos, né? Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, 10 parcelas de R$30, prazo de acesso 120 dias. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Ah, detalhe, ó, peço desculpa para vocês, essa videoaula que você está assistindo no YouTube é apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho do nosso curso completaço, tá certo? Nosso curso super competitivo de PM Pernambuco 2018. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá